criançada, estamos de volta, estamos chegando com mais uma videoaula para vocês e com os nossos coleguinhas Sula e Salô. Como vão, crianças? Tudo bem, tudo bem. Que bom estar aqui de novo, gente. Que bom que vocês estão aqui para a gente assistir essa aula, aprender sobre mais um profeta. Estão animados? Muito animado. Isso, nós agora estamos começando uma nova revista, onde nós vamos aprender mais outros 7 profetas. A gente já aprendeu 7, né? Aí agora vamos aprender mais 7. Qual será que vai ser hoje? Quem está curioso? Quem quer saber qual vai ser? Sim, nós vamos aprender mais um profeta. Mas antes, vamos fazer a leitura do nosso versículo, para já já a gente começar a destrinchar essa nova lição. Vamos lá? Crianças, abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Cadê? Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 9. Acho que é isso. Ih, a tia Michelle tinha marcado aqui, desmarcou. Achei, pronto. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. 3. Não era 9, eu errei. Capítulo 1, versículos 3 e 4, tá bom? Vou ler o 3 e o 4. Ezequiel 1, 3 e 4. Vamos lá. Diz assim, ó. Veio expressamente a mim a palavra do Senhor. Veio a Ezequiel e disse: na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo ia revolver-se, e o resplendor ao redor dela. Nossa, cheio de mistério esse negócio, né? Uma grande nuvem, um vento tempestuoso e fogo ao redor dela. Nossa, o que será que era isso? Acho que era alguma visão, né, crianças? Nós vamos, então, estudar sobre Ezequiel. Isso, eu já li aqui esse versículo no livro dele, no comecinho, porque nós vamos falar sobre Ezequiel, e Ezequiel teve muitas visões estranhas. Ele via coisas assim difíceis de compreender, e ele teve que expressar isso nos seus livros, as coisas que ele viu, para que a gente pudesse depois interpretar e saber do que é que Deus estava falando e mostrando para ele. Coisas bem, algumas até assustadoras. Essa nuvem de fogo mesmo, né? Esse vento tempestuoso já era meio de assustar, não é? Ai, muito assustador. Pois é. Então vamos saber um pouco sobre o nosso profeta de hoje? Vamos aprender? Ó, o profeta de hoje, ele é um dos maiores. Ezequiel, vocês sabem, né? É um dos profetas maiores. Nós já estudamos Jeremias e agora o próximo é Ezequiel, que a gente vai estudar, tá bom? E depois a gente vai aprender mais outros 6 menores, combinado? Combinado. Todos os profetas, né? Eu até disse um pouco disso na última aula. Eles tinham algo em comum, por isso Deus os chamou. Todos eles eram pessoas que andaram com Deus, eram fiéis a Deus e por isso foram chamados, não é? Então, Deus também escolheu esses homens, essas pessoas ali, não é porque eles eram perfeitos, porque ninguém é perfeito, só Jesus foi, certo? Eles eram homens imperfeitos, mas buscavam, tentando ali ser perfeito, conforme tudo que Deus ensinava. Eles tentaram ser grandes homens de Deus, tá bom? Esses homens, eles fugiam do pecado. O segredo pra gente ter uma vida com Deus é fugir do pecado, não é? É verdade. Porque as tentações vêm, as coisas erradas têm aí aos montes e a gente, corre, foge do pecado. E essa era uma característica desses homens que Deus escolheu para serem os seus profetas, tá bom? E eles também, outra característica deles é que eles, além de fugir do pecado, eles denunciavam os pecados dos outros crianças. Será que eles eram dedo duro? O que vocês acham?
Se fizesse hoje isso, ia ser chamado de dedo duro. De fofoqueiro, né? De X9, né? Assim que eles falam? Mas esses aqui era Deus que estava mandando revelar que estava fazendo coisa errada. E eles denunciavam o pecado dos reis, dos governadores, dos nobres. Eles falavam o que estava fazendo de errado na cara. Esses homens, esses profetas eram corajosos, tinham que falar a verdade, tudo que Deus mandava para essas pessoas, esses poderosos. Então eles eram odiados, né? Não iam muito com a cara deles, não. Muitos inimigos. Ou eles eram desprezados, ou eles eram perseguidos, ou eram abandonados. Então eram pessoas sozinhas, assim, não tinham muitos amigos, ninguém nem queria ficar perto, né? Porque eles estavam sempre ali, ó, pegando no pé de quem estava fazendo coisa errada. Às vezes tem um amigo assim, um coleguinha assim, uma pessoa assim, né, na escola. É bom que sejam assim as crianças, né? Quando vê que tem um que tá aprontando, acaba contando pra professora. Ó, professora, o fulaninho tá puxando o cabelo da fulana, né? Tá mexendo no seu armário. Aí ele fica de fofoqueiro da sala, mas tem coisa que precisa contar, ou não é? Tem crianças que passam bullying na escola e não sabem contar, ficam sozinhas, quietinhas ali. Aí tem que ter um corajoso pra contar para a professora, porque aquele timidozinho não tem coragem de contar o que está passando. Então a gente tem que denunciar o que está acontecendo de errado, né? Tem que ser assim, é isso aí. Então, olha só, esses homens eram corajosos, eram perseguidos e muitas vezes também sozinhos. Ninguém queria andar muito com eles porque eles acabam denunciando o que estava acontecendo de errado, certo? Ezequiel, ele foi mais um dos que profetizou a queda de Jerusalém. Ele profetizou e ele, mais do que os outros, ele viu tudo acontecer. Alguns profetizaram tão antes que não chegaram a ver a profecia ser realizada, se cumprir, sabe? Mas Ezequiel viu tudo acontecer, ele viveu para ver tudo aquilo acontecer. E ele ficou arrasado, o povo todo ficou arrasado. Nessa época em que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, né, com o rei Nabucodonosor, o rei levou o povo cativo, escravo, em 3 etapas. Na primeira etapa levou os nobres, os sábios, né, os ricos, inclusive Daniel e os seus amigos. Na segunda etapa, levou mais de 10.000 pessoas, 10.000 judeus cativos, inclusive o Ezequiel. E na terceira etapa foi que Nabucodonosor, com seu malvado general Nebuzaradã, botou fogo no templo. Olha que nome difícil, né? Pior que Nabucodonosor. Nebuzaradã. Olha que nome. Era um general malvado ali de Nabucodonosor. Eles destruíram toda Jerusalém, tacaram fogo no templo lindo, maravilhoso que Salomão tinha construído anos antes, que era o orgulho do povo judeu. O povo se orgulhava daquele templo maravilhoso, majestoso, mas ele foi queimado, destruído, tudo saqueado, as relíquias, as coisas do templo, e o povo então ficou arrasado, destruído. Eles estavam muito tristes porque perderam sua nação, as suas casas, muitos parentes foram mortos, também morreram queimados ou arrastados pelo deserto, e eles perderam então até a dignidade, viraram escravos. Pensa que situação, que coisa triste, né, gente? Muito triste. Muito triste. Então, Ezequiel foi levado para lá e ele viveu em Jerusalém até os seus 25 anos. Aí, já lá na Babilônia, dentro da Babilônia, que Deus chamou ele para ser profeta. Ele já estava lá como escravo. Já estava com 30 anos. E lá Deus chamou ele e ele começou a profetizar, e a pregar, e a avisar, e a denunciar. Por 22 anos na Babilônia, Ezequiel pregou pelas ruas ou pelo cativeiro, onde ele estava, ele pregava tudo que Deus mandava. Já pensou? E vocês sabem, crianças, qual é o significado do nome Ezequiel? Ezequiel. Ezequiel significa Deus forte. Deus forte. Bonito, né? Lindo. Deus forte. Olha que nome poderoso. Muito bonito. Ezequiel, Deus forte. Ótimo, né? Saber esses significados dos nomes. Cada um tem um nome que tem a ver com a vida deles, né? Então Deus era forte na vida do nosso profeta aqui, Ezequiel. Deus chamava Ezequiel, sabe de quê? De filho do homem. Olha, ele era importante para Deus, porque Jesus também não se chamava de filho do homem. E Deus chamava Ezequiel de
filho do homem, ou também de sentinela. Como é que fica uma sentinela, crianças? Como é que fica a sentinela? De prontidão. Quem já passou em frente ao quartel, aí tem os soldados lá assim, ó, né, segurando a arma, cuidando, sempre lá Fica sempre pronto. ficava na guarita ali, cuidando tudo, né, o que tinha de errado. Então Deus considerava Ezequiel uma sentinela, sempre atento, sempre alerta, cuidando tudo que acontecesse de errado para denunciar. Olha só como Ezequiel foi importante. Mas aconteceu uma coisa bastante triste com ele, sabe o quê? Assim que Deus mostrou para ele o que ia acontecer com Jerusalém, que seria destruída, né, e que eles seriam levados cativos, Deus também mostrou para ele que a sua esposa morreria. Ai, que triste. Ele já era casado e ele amava muito a sua esposa e tinha duas coisas na vida que ele adorava contemplar. Sabe o quê? O templo lindo que Salomão construiu, que era a casa de Deus, e a esposa. Eram as duas coisas que ele mais amava contemplar. Perdeu os dois. E Deus avisou que ele perderia as duas coisas mais lindas que ele amava admirar e contemplar. Olha que perda. Muito triste. Então, Deus começou a falar com ele e mostrar para ele que Deus não estava preso só às paredes do templo. Deus estava em qualquer lugar. O templo foi destruído, o povo foi levado para a Babilônia, mas Deus continuava falando com seus profetas para mostrar que Deus está em todos os lugares. Eles ficaram tristes pensando que não teriam mais a presença de Deus, mas era só buscar que Deus estava ali, era só clamar, né? Igual a gente leu no outro versículo. Clama a mim, responder-te-ei, não é? Pois é. Então, Deus está em todos os lugares. E aí, Ezequiel começou a ter visões incríveis, miraculosas, coisas muito estranhas, mostrando inclusive o poder de Deus através da natureza. O nome dele é Deus Forte, né, Ezequiel? E aí Deus começou a mostrar para ele coisas fortes e poderosas que a natureza faz através do poder de Deus. O que tem de poderoso na natureza? Dá exemplo aí, crianças. O vento. O vento, o que mais? Os mares, os raios. Tem terremoto, tem furacão, tem vulcão, tem tsunami, não é? O trovão. Trovão. Tudo isso é obra de quem? De Deus. A natureza é demonstração do poder de Deus, do Deus forte que Ezequiel servia. E ele via, então, grandes visões. Um dia ele viu, sabe o quê? Um homem que brilhava tanto que ele não conseguia nem encarar e ele se jogou no chão, cego, com aquele brilho todo. E aí a voz disse assim, aquela frase bem famosa, Salô: Filho do homem, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Olha, essa frase é famosa. Quem conhece esse versículo? Foi quando Ezequiel se jogou, porque era muita luz, era muita glória assim. E Deus falou: Filho do homem, fica de pé, se levanta, porque eu quero falar com você. Olha, legal, né? Deus Falou com ele. E ele via coisas lindas, via um grande trono, que provavelmente era o trono de Deus, não é? Ele via coisas lindas, criaturas estranhas, muitas coisas ele via, coisas bonitas e também assustadoras. Então, aconteceu que tudo aquilo que ele mais amava, ele perdeu, né? Eles perderam o seu templo, perderam sua nação, ele perdeu a sua esposa, estavam ali escravos, mas Deus deu para ele uma visão de consolo. Sabe o que ele viu? Uma grande mão entregando para ele um rolo, Sula. Um rolo, um pergaminho escrito, sabe o quê? Palavras muito tristes. Só palavras de lamento, palavras de tristeza. Mas aí Deus falou pra ele, sabe o que com esse rolo? Falou pra ele, ó, engole o rolo. Falou, come esse rolo aí. Meu Deus. Aí ele falou, nossa, como eu vou engolir isso? Deus falou, come, põe na boca. Que coisa! E ele colocou na boca e sabe que sabor que tinha? Era doce como mel. Doce como mel. Aí Deus fez ele entender que todo aquele lamento, aquela tristeza que eles estavam passando, um dia se tornaria alegria, se tornaria doce, se tornaria suave como o mel. A amargura ia passar e a doçura ia chegar.
Uma hora ia passar toda aquela tristeza, sabia? Existe um salmo bem famoso, o Salmo 137, que fala sobre essa tristeza que o povo estava passando. Eles sentaram à beira do rio Quebar. Lembra do dia que eu falei dos rios da Bíblia, né? Quebar era um deles. O rio Quebar, eles se sentaram ali e o povo da Babilônia falava assim: cantem os seus cânticos lá de Jerusalém, queremos ouvir como eram as suas músicas. E o povo estava tão triste que dizia: o que a gente vai cantar com tanta tristeza? Como a gente vai cantar com tanto sofrimento, né? E essa letra, esse lamento deles virou o Salmo 137, que também virou uma famosa música que tocou bastante aí nos anos 70. O povo dançava até nas baladas, sabe? Os papais e as mamães vão se lembrar disso. Era uma música que falava do rio, que eles estavam à beira do rio, lamentando e chorando, lembrando de Jerusalém, de Sião, né? Fala de Zion, que é o Sião em inglês. E eles queriam poder voltar para Babilônia, para sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Mas eles lembravam que não dava nem para voltar porque tudo foi destruído. Então tem essa música aí. Coloca aí pra gente, Léo, um pedacinho da música pro pessoal ouvir. É uma música dos anos 70, mais ou menos. Bem conhecida essa música, dá pra tocar um pedacinho aí e os pais vão lembrar. E ninguém nem imaginava, dançando lá na balada, que era o Salmo 137, era um louvor. Uma música bem legal, né? bem legal. Pois é. Leiam depois o Salmo 137 e vocês vão ver que é o lamento do povo à beira do rio Quebar, chorando a tristeza de terem perdido a sua nação, o seu lindo templo, a liberdade, e eles choravam. Mas Deus mostrou para Ezequiel que aquela amargura um dia ia acabar. A palavra de Deus, crianças, ela é comparada muitas vezes com alimentos, com coisas gostosas. Sabia disso, Sula? A Bíblia é comparada com várias coisas. E eu vou mostrar aqui só os alimentos que ela se compara. Ela se compara ao pão. A Bíblia, a palavra de Deus é pão, não é? É um alimento sólido para quem já está forte, para quem pode aí buscar mais conhecimento dessa palavra. Mas para quem é novo convertido, a Bíblia também diz que ela é leite. Para quem é novo convertido, um leitinho, como um bebezinho que ainda não mastiga, toma um leitinho, né? A Bíblia diz também que ela é como semente de vários frutos. Ela é uma semente que a gente planta no coração das pessoas e ela frutifica, ela cresce, né? E como nessa passagem que eu falei para vocês, a Bíblia também se compara ao mel. A palavra é doce como mel. De mel. De mel, né? Isso aí, Sula. E no Salmo 119 também fala dessa doçura da palavra de Deus. Então, e Ezequiel sentiu esse sabor na própria boca da palavra de Deus, docinho ali, tirando o amargor e a tristeza que ele estava sentindo. Gostaram? Vamos saber, né? Muito boa história. Linda, né? Pois é, essa tristeza um dia ia acabar. E a gente sabe que 70 anos depois eles foram libertos. Mas aqui só estava começando a história de Ezequiel, né? Eles iam passar todo esse tempo ali na escravidão, no cativeiro, sofrendo. Então, cada profeta, em cada um dos livros que a gente está estudando, conta como foi a experiência deles nesse cativeiro. Da Babilônia, e depois tem outros aí que a gente já viu um pouco e vai ver mais pra frente também. Entenderam? Gostaram? Muito boa história. Isso. Leiam depois o Salmo 137 para ver como ele é triste. E vou ouvir a música lá com a minha mamãe. Uma música muito bonita, que é um louvor de tristeza. Legal, né? Vamos fazer a pergunta para a criançada de hoje? Vamos lá? Vamos lá, criançada! A primeira pergunta que eu vou deixar para eles é: com quantos anos Ezequiel foi chamado para ser profeta de Deus? Vocês lembram? Quantos anos? Já faz uns minutinhos que eu falei mais pra trás. Falei mais no começo. Quem não pegou vai ter que voltar o vídeo e procurar a resposta. Com quantos anos ele foi chamado para ser profeta, né? E agora, a segunda pergunta. Quais as duas coisas lindas que Ezequiel amava contemplar, admirar
que Deus anunciou para ele que ele perderia. Olha, 2 coisas que Deus anunciou para ele. Essas 2 coisas você não vai ter mais para admirar. Que coisas eram essas? Eram 2. Muito Quero fácil, ver. hein? Faça sua. Olha lá, criançada. Quero só ver quem Vamos vai lá, acertar. senão eu vou lá, vou ganhar tudo esse prêmio. Isso mesmo. É isso aí. Quero ver quem tá ligadinho. Vamos fazer nossa oração? Vamos lá, Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse momento, por mais esse aprendizado, que as nossas crianças estejam cada dia mais ligadas, aprendendo mais e mais da sua palavra, aplicando isso em suas vidas, cada um dos princípios, dos valores que a sua palavra tem nos ensinado através dos seus profetas. Que a gente possa aprender a ouvir a voz dos profetas, não só os que escreveram a sua palavra no passado, mas também dos pais que são profetas na vida das crianças, dos pastores que são profetas hoje na nossa vida, que a gente aprenda a ouvir os bons conselhos, os ensinamentos do Senhor, ouvir e também clamar ao Senhor, como a tua palavra diz, clamar porque o Senhor responde, nós sabemos disso. É o que nós pedimos nesse momento e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Tchau, criançada! Até a próxima aula! Tchau, tchau, tchau. Beijo! Tchau, tchau! Beijo no coração.